Com o hino de número 33. Com duas mãos segura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você que está aí no seu lar, também pegue a sua harpa, adore o Senhor juntamente conosco. Com o hino de número 33. Aleluias. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, aleluias. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 5. Lá no começo da harpa. Hino de número 5. Glorificado e exaltado o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Oh, aleluias. Jesus, faça, Senhor, conforme o teu querer. E a tua vontade, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor.
paz do Senhor a todos. Noite de vitória, noite de bênção, o Senhor tem nos reservado. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos para a meditação da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos salmodiar hoje. Glória a Deus. Nós vamos salmodiar hoje os salmos de número 46. Glória a Deus. Eu continuo falando ao coração dos braços fortes da obra de Deus, aqueles que Deus tem chamado para ser ajudador da obra. Eu convido você que Deus coloca no coração para ser braço forte, para estar nos ajudando, você fazendo a sua parte na conta do Banco Itaú 45522, dígito 9, a agência 6065, mas só entra nesse propósito se Deus te chama. Glória a Deus. Quem achou Salmos 46? Amém? Olha aí do seu lado, se tem alguém aí atrás, irmã Gileia, ajuda aí a irmã. Glória a Deus, Salmo 46. Você podendo, você se coloca de pé. Glória a Deus. Olha aqui. Glória a Deus. Salmos número 46. Estou aguardando vocês pegar a sua Bíblia. Eu vou ler bem devagar. Os irmãos me acompanhem, tá bom? Fé perfeita em Deus. Cântico sobre Alamote para o cantor mor entre os filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o último versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, quantos de vocês têm um pedido de oração especial? Glória a Deus. Todos e a casa, as mãos levantadas, pastor José e família.
O Ender está levantando as duas mãos. Glória a Deus. Irmã Jô lá atrás. Pedro, irmã Eloá. Oh, glória. Irmã Maura. Vamos estar orando. A família, a irmã Vanderleia. Pastor Jorge, irmã Noêmia, irmã Bruna. Pastor Augusta também. Irmã Francisca, irmã Antônia. Também o presbítero Francisco. Irmã Maria da Paz. Pastor Helena, diaconisa Maria. Irmãos, é assim, a igreja ora uns pelos outros. Vamos orar também em favor da missionária irmã Fia, né? Conhecida, uma missionária Aparecida. Irmão Naim. Faltou também a irmã Isabel, né? Vamos orar por ela. E vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos outros irmãos também que não chegaram até agora. Amém? Para que Deus possa dar ânimo e força para que eles possam estar juntamente conosco. Quantos creem que Deus vai dar vitória para você? Ore comigo em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, aqui estou, Senhor, juntamente com o teu povo, com teus filhos, Senhor, te adorando na beleza da sua santidade. Eu sei que o Senhor é quem fez e faz maravilhas sobre nossas vidas. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sobre cada irmão desta noite, esses que manifestaram os seus pedidos, Senhor. Os nomes foram mencionados aqui, Senhor, as mãos levantadas, aleluia, em pedido de socorro. O Senhor veio, aleluia, vem responder, aleluia, a oração dos teus filhos. E é em nome de Jesus, aleluia, receba, Senhor, nosso sacrifício em vozes, em corpo, alma e espírito nesta noite. E é em nome de Jesus que nós te adoramos, nós te bendizemos, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus, fale conosco nesta noite e faz segundo o teu propósito. É o que te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Só damos o nosso paz ao Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus forte, aleluia. Saudamos os irmãos com o Senhor. Quero convidar a irmã Vanderleia para vir louvar o Senhor conosco, sim.
Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus de Israel. Louvado e agradecido o nome de Jesus. Vocês me ajudem os nomes das pessoas que ainda não gravei o nome, para a gente facilitar um pouquinho, né? Está conosco a nossa irmã, deixa eu ver aqui, irmã Maura, do lado da senhora. Esmeralda. A irmã Esmeralda. Irmã Esmeralda, eu vou perguntar várias vezes um pouquinho, até nós decorar. Depois vai ficar tudo certo. Tá bom, irmã? Irmã Esmeralda, e também está a nossa irmã Mimosa. Deus abençoe, irmã Mimosa. Eles são bem-vindos nesta casa, irmãos? Seja Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém? Amados, nós também já é de casa, mas às vezes por causa da pandemia aí, distanciou um pouquinho os irmãos, né? Os irmãos estão voltando devagarzinho. Pastor José já é dessa congregação, né? Como nós vamos receber a volta dele aqui? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Está lá o diácono Francisco, né? A igreja quer receber ele nessa função de diácono, irmãos. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Então, eu ouvi já o irmão Francisco trazer aqui uma saudação, irmão Francisco. Diácono Francisco. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui salvo na igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. E esta vida e reino em cada coração, em cada lar cristão, em cada lar cristão da nossa família brasileira. Amém. Não só paulista, mas sim brasileira. Quero dizer que o Senhor Jesus, Ele é bom, Ele vive, reina para todo sempre. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 22 e 23. Provérbios, capítulo 8, verso 22 e 23. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Só que Deus nos preparou, Deus já estava antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas já existia o Filho de Deus. Antes de todas as coisas já existia o Filho de Deus. Já existia o Espírito Santo de Deus. Já existia o Senhor nosso Deus. Antes de todas as coisas. Antes da terra surgir. Antes do mar surgir, antes do sol surgir, antes das estrelas surgir, o Senhor nosso Deus já existia. O Senhor nosso Deus já existia antes dessas coisas surgir. Depois surgiu o homem. Por último veio o homem. O homem veio até por último do que os animais. Os animais são mais antigos do que o homem. Os animais vieram primeiro. Primeiro veio o burro, o cavalo, a vaca, o porco, o passarinho, os peixes, antes do homem. Depois veio que o Senhor nosso Deus achou de fazer o homem, a sua imagem e a sua semelhança. A sua imagem e a sua semelhança. Foi feito o homem, a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Ou que ele queira ou não, ele é a imagem de Deus. Ele não faz nada sem o
Senhor nosso Deus permitir. O Senhor nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. Ele é digno de toda honra, pastor, e de toda glória. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Criador. Jesus Cristo de Nazaré, o homem das mãos furadas. É verdade. O único que se atreveu a chegar na cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo estava lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, todavia, não faz como eu quero. Não faz a minha vontade, mas é a tua vontade. Qual é a vontade do Senhor nosso Deus? Era que o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, fosse para a cruz, para salvar o pastor, Glória a salvar Deus. o filho, salvar o irmão José, salvar a igreja, salvar a humanidade de modo geral. O sangue de Jesus Cristo, quando não tinha mais nada, pastor, quando não tinha mais nada, saiu água. Quer dizer, agora limpou. Acabou, lavou. Para lavar a minha alma, lavar a alma da diaconisa, a alma de todos os irmãos. Aleluia. Brasileiros ou não. Brasileiros, estrangeiros, japonês, australiano lá do outro lado da terra, para salvar nós todos. É verdade. O sangue de Jesus Cristo deu para salvar isso. Que Deus em que nos abençoe nesse país. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É, irmão, antes da fundação do mundo, Ele é. Antes de todo animal, glória a Deus. Eu gostaria também de abrir oportunidade para alguém testemunhar. Tem um testemunho para contar? Tem alguém que tem uma bênção para contar? Tem uma bênção, conta a bênção. Eu não vou insistir muito. Glória a Deus. Glória a Deus. É voluntário. Tem alguém que quer testemunhar? Vou encerrar por aqui. Na quarta-feira, venha preparado, que o pastor vai dar oportunidade para testemunho. Uma bênção que Deus te deu, conta a bênção. Muitos irmãos dessa igreja acompanhou o grande milagre na minha vida, a grande bênção na minha vida. No ano de 2017, eu estava a 7 metros de altura, num telhado da nossa igreja lá em Mongaguá, e eu vim cair 7 metros de altura, quebrei a bacia em 5 lugares, achatei 3 vértebras, mais punho e algumas melhoradas em outros lugares. Como diz, eu sempre brinco que o nariz era maior um pouquinho, pastor, e nessa queda veio também sofrer o nariz. Porém, estou aqui hoje contando a vitória e a bênção, porque Deus é quem opera maravilha. Estou eu aqui trabalhando novamente, ganhando do suor do meu rosto, porque Deus é bom. Irmão, Deus tem muito mais bênção para você do que você imagina. Deus tem muito mais para te dar do que você almeja. Isso é a palavra de Deus. Eu gostaria também de ouvir uma saudação para a pastora Adileia. Glória a Deus. Pois eu gostaria também de ouvir uma saudação, um louvor à irmã Kedma. Amém? Aleluia. Salve, irmãos, com o Senhor Jesus. Nós estou muito feliz com Jesus. A pastora deu a oportunidade para contar o testemunho. Se eu for contar, irmãos, eu passo a noite inteira falando principalmente que Jesus é bom.
Grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso estou alegre. Eu vou estar louvando ao Senhor com o hino, com a permissão do nosso pastor, mas antes eu quero deixar um versículo no seu coração, que se encontra em 1 Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Coríntios. Eu peguei uma Bíblia agora com uma letra bem grande. Falo com dificuldade. Glória a Deus. É primeiro mesmo, vamos dizer. Peguei uma Bíblia grande, mas estou perdida. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração, daquilo que você pensa e daquilo que você imagina, segundo o poder que o Senhor opera em nós. Aqui a palavra do Senhor diz: e não subiu ao coração do homem, só que Deus preparou para os que o amam. Muitas das vezes a gente está pedindo algo para o Senhor e não é aquilo que o Senhor tem para você. Saiba que o que Deus tem para você é melhor, maior e muito mais abundante daquilo que você pede, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia! E eu vou aproveitar essa oportunidade, e vou falar da nossa campanha de todas as sextas-feiras. Nós começamos uma campanha de sexta-feira, campanha das causas impossíveis. O primeiro dia foi sexta-feira passada e foi uma campanha maravilhosa, onde teve muita gente com um propósito. Aí eu quero convidar também você aí que participa do nosso culto através da live, você que tem vontade de vir à casa do Senhor aqui na rua Duarte Correia, número 48, Jardim Vila Carrãozinho. Saiba que o dono da bênção está aqui e ele vai muito mais além do que você pensa ou imagina. Se você tem uma causa impossível, nosso Deus é poderoso para fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, amém. Vou estar louvando ao Senhor. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Aleluia. Se levantar contra a sua vida, meu irmão, mas o Deus que você serve tem poder para te curar. Ele não te abandona.
também uma saudação e um louvor aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Suas mãos para o Senhor. Eu vou estar lendo em Efésios 3. Vou lendo alguns versículos. 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados, afundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Eu estou com um hino faz uma semana querendo cantar. E agora o pastor me deu a oportunidade de estar dando a saudação. E eu fiquei pensando num versículo em que se encaixasse perfeitamente no hino. E o versículo o 18. Para que poderes perfeitamente compreender qual seja a altura, a largura, a profundidade, o tamanho de Deus. E me veio uma dúvida que eu queria passar para os irmãos. Será que a gente conhece mesmo o tamanho da imensidão do nosso Deus? Será que a gente conhecemos qual é o poder que Ele tem? Porque até os discípulos não sabiam o que Ele podia fazer. Tem uma passagem na Bíblia que eu não achei, não consegui achar o que eu tenho, que fala que estava uma tempestade e Jesus vai lá e acalma e os discípulos vão. Quem é esse que até o mar não obedece, que para o vento? Quem é esse? Eu não conheço o próprio Jesus que estava do meu lado? Qual que é o poder que Ele tem em nós, que tem em nossa volta? Será que a gente conhece a imensidão do nosso Deus? E é essa pergunta que vai deixar essa noite. Glória a Deus, aleluia. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de favor nenhum. Por tuas mãos o mundo se formou. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de favor nenhum. Com a tua voz poderosa
coisas de Deus, ou as coisas da vida, se a gente não pegar para fazer, irmão, a gente nunca vamos fazer. É como aprender a nadar, eu sempre falo isso. Aprender a nadar, você tem que se jogar com o corpo inteiro dentro da água. Se jogar só o dedo, não funciona. Então, irmão, mergulhe, viu? Na unção do Espírito Santo e dá lugar ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A todos irmãos. Amém. 2. Abacuque 2. 3. Esse aqui é mais rápido. Oração de Abacuque. Porque a vida não floresce. Pai, Senhor, para todos os irmãos. Amém. Irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação. E eu prestei atenção, né, que esses dias, semana passada, foi cantado, né, falar sobre essa palavra, né, ainda que a figueira não floresça. E aqui fala assim, Abacuque 3, versículo 17 ao 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, ainda que, isso me faz entender assim, ainda que muitas das vezes a gente ore pedindo por uma coisa e a gente não está vendo nada, mas a gente tem que se alegrar no Senhor. Aleluia. Porque na hora certa, no tempo de Deus, aquilo vai se cumprir, né? Segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu continuo falando com você, braço forte da obra do Senhor. Nós estamos enfatizando, irmão, o caso da braço forte da obra do Senhor. Nós estamos ao vivo, estamos em várias salas de vídeo neste momento. E eu tenho que falar do braço forte. Pastor, o que é braço forte? O que vem a ser esse braço forte? Alguém que se coloca à disposição de Deus em prol da sua obra. Braço forte é aquele que ajuda a manter de pé as colunas da igreja, que ajuda a sustentar a igreja. Graças a Deus, Deus até hoje, Deus nunca nos deixou envergonhado. Deus sempre tem sido fiel para conosco. Sempre o Senhor tem tocado nas pessoas, irmão José, para contribuir com a obra de Deus. E eu tenho louvado a Deus que a hora que a gente menos imagina, irmã Vanderleia, a hora que nós menos imagina, nós estamos às vezes com uma pendência muito alta para corrigir. Nós oramos ao Senhor. Sempre a pastora Adileia entra em contato: pastor, o que nós vamos fazer? Confiar em Deus. É confiar em Deus. E Deus sempre tem feito maravilha. O Senhor tem usado os braços fortes da obra do Senhor, que tem ido, irmão, e depositado lá no Banco Itaú, na conta 45522, dígito 9, agência 6065. Tem pessoas que têm, já aconteceu de pessoas da Paraíba, da Praia Grande. Em Praia Grande tem um casal lá que sempre está abençoando a obra. Em Santo André, irmão, graças a Deus, o Senhor sempre está chamando alguém para ser sustentador dessa obra. Porque, irmão, se fosse pela força nossa, nós não teríamos força faz tempo. Mas o Senhor tem nos sustentado. Então eu gostaria de falar com você que agora o Senhor está chamando. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. E das vezes a gente quer fazer muitas coisas,
Tem hora que a gente fala, eu queria ser um pregador, mas enquanto não é pregador, Deus te chama para alguma coisa. Ah, pastor, eu queria ser líder do círculo de oração. Enquanto o Senhor não te chama para estar lá, você tem que ser braço forte da obra. Então, se Deus te chamar para contribuir com a obra do Senhor, seja com seu dízimo, seja com a sua oferta, pastor, eu quero contribuir com um voto que eu fiz com o Senhor. Irmão, cumpra com o Senhor. Vai lá na conta corrente do Banco Itaú, 45522, dígito 9, agência 6065. Pastor, eu precisava fazer mais outras coisas. Eu sempre deixo um telefone para contato. Possivelmente você não viu isso em lugar nenhum. Possivelmente você não viu deixar o telefone para contato em lugar nenhum, desta maneira. Eu gostaria que você que tivesse, pastor, eu queria contribuir, eu quero ajudar com a cesta básica e eu não tenho para onde levar. Entre em contato conosco no 011 984 27 24 24. Nós vamos direcionar às famílias necessitadas esta cesta básica. Pastor, eu estou passando necessidade. Entre em contato conosco, que nós também vamos acompanhar o seu caso de perto, e assim nós vamos fazer o possível também para lhe ajudar. Se nós não pudermos, irmão, nós vamos pedir socorro, viu? E pode ter certeza, irmão, a Bíblia diz que é para comunicar aos santos as vossas necessidades. Glória a Deus. E nós vamos estar ajudando assim no possível. Agora eu peço de coração, irmão. Tem pessoas que estão com o coração ardendo. Faz tempo que ele não faz nada para Jesus. E o Senhor está chamando. Eu estou falando com você que está aí ao vivo comigo. O Senhor está te chamando para ser braço forte desta obra. E a palavra de Deus diz que depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida, a qual, irmão, a bênção vai ser tanta que você não dá conta, aleluia, de tanta bênção. A palavra de Deus diz que você vai ter para emprestar e não tomará emprestado. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de abrir a oportunidade também para alguém louvar aqui na casa do Senhor. Enquanto isso, nós também de casa dessa congregação vamos contribuir, aleluia, conforme Deus nos chamou. O diabo já pega a salva aqui, já pode recolher a oferta. Glória a Deus. Já começa, pega a salva aqui, irmão. Glória a Deus. Irmão Francisco, glória a Deus. Aí já lá, glória a Deus. Faz uma sua parceira, amém? Amém. Em Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6, fala que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E Isaías conta a história que Isaías começa a ver a glória de Deus e a casa cheia da glória de Deus naquele lugar. E ele se dá conta que ele não era merecedor daquilo. Aí ele fala, ai de mim que sou merecedor. Aí o Senhor manda uma brasa viva e queima. O que me traz esta noite que o Senhor colocou no meu coração é que muitas das vezes a gente fala que estamos com Jesus, estamos vivendo com Jesus, mas quando a gente se encontra com Jesus, tem um encontro com Jesus, a gente tem que ser mudado. É verdade. A gente tem que ser moldado, a gente tem que ser queimado pelo fogo através do Espírito Santo. Isaías entendeu aquilo, viu a glória do Senhor. E essa noite a glória do Senhor está neste lugar. Então exalte a Ele, clame a Ele. Porque através da glória dEle a sua vida vai ser mudada. Mas a gente tem que nos render ao Senhor e clamar a Ele e falar, ai de mim que sou um perecedor. Porque quando nós vemos a glória de Deus, vimos o Espírito Santo, nós temos que clamar a Ele e pedir misericórdia. E Ele
Ele muda a nossa vida de uma tal forma. Porque a gente precisa ser moldado pelo fogo. A gente precisa ser queimado pelo fogo. Jesus vai nos transformar de uma tal maneira através do fogo do Espírito Santo. Mas isso precisa da sua atitude quando ver a glória do Senhor. Quando entrar pelaquela porta, não entrar simplesmente por entrar, mas para buscar a presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. é servir ao Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer uma oração
na sexta-feira, nós começamos o primeiro dia da campanha Causas Impossíveis, Milagres Urgentes. Aqueles que precisam de milagres urgentes, nós começamos uma campanha que nós vamos fazer 21 dias de campanha na sexta-feira. Porém, nós colocamos também o desejo do nosso coração em todos os cultos, em todos os momentos de oração, nós está apresentando os pedidos a Deus. Você que esteve aqui ontem e fez o seu pedido de oração: pastor, eu ainda não fiz o meu e eu quero fazer. Está aí a pastora Edileia, a irmã diaconisa Carol, ela vai dar o papel, o pedido. Você pode fazer qualquer pedido, irmão, ao Senhor. Você vai escrever o seu pedido e depois você vai dobrar bem. Não põe nome, viu? Não põe nome, dobra ele bonitinho e depois coloque aqui neste vaso, viu? Pode ter certeza que Deus da vitória alcançará. Nós vamos estar orando por você todos os cultos durante estas 21 semanas. São 21 semanas orando em seu favor. Pastor, mas a semana que vem eu tenho outro pedido. Pode colocar, irmão, que nós vamos continuar orando por você. Porque, irmão, Deus é quem faz o impossível. Só Deus pode mudar. Tem pessoas que precisam de mudança e sozinho, na parada sozinho, não vence. Precisa orar, precisa clamar. Glória a Deus. Então, não deixe de orar, não deixe de fazer o seu pedido. Vê mais atrás, tem mais alguém? Lá no irmão de volta. Caneta? Glória a Deus. Já vai, irmãos. Nós vamos estar orando por você. Pode ter certeza que nessas 21 semanas, não vai precisar. Tem pessoas que antes da 21 semana, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com um grande milagre. Viu? Mas você e eu precisamos fazer a nossa parte. Qual foi a lição da sexta-feira? Quem lembra? O tópico da lição da sexta-feira? Irmão Andrew. Fala aí, irmão Andrew, bem forte. Fazer coisas novas. Se você quer algo novo do Senhor, então comece por você fazendo algo novo. Então a primeira lição nesta campanha vai ser 21 dias de lições. A primeira lição foi fazer coisas novas. Quem já começou fazendo coisas novas? Quem já começou fazendo coisas novas? Fala o irmão Francisco dizendo que começou fazendo coisas novas. Eu estou vendo mesmo, fazendo coisas novas. Glória a Deus por isso, né? Irmão, Deus é quem opera maravilha. Primeiro dia da campanha, o Senhor já fazendo coisas novas. Aleluia! Eu vou estar orando por você agora. Você que está aí ao vivo comigo, pastor, eu não posso estar aí. Mas escreve aí, faz o seu pedido de oração aí mesmo, ao vivo aí, faz aí o seu pedido, deixa nas mensagens e nós vamos estar orando por você. Porque, irmão, só através da oração é que nós temos vitória. O telefone do céu não mudou. O telefone do céu continua sendo a oração. E eu peço você, irmão, venha para cá e coloca aqui o seu pedido de oração em nome de Jesus. Eu já vou estar orando. Eu vou estar orando por você. Estou aguardando um pouco para dar tempo de você colocar o seu pedido de oração aqui. Glória a Deus. Porque, irmão, tem hora que nós precisamos nos sacrificar, nós precisamos fazer algo para que Deus lhe dê vitória, Deus lhe dê bênção. Você precisa fazer. E Deus que opera maravilha, Ele vai operar maravilha na sua casa, na sua vida, viu? Na sua família. O irmão, Deus, Ele é, o irmão Francisco leu aqui, antes que houve vida Ele era, né? Glória a Deus. Há poder neste grande Deus, aleluia. Então, meu amado irmão, você toma posse em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vai aí escrevendo os pedidos de oração, que é das 21 semanas, milagres urgentes, né? Necessidade urgente, Deus da causa impossível, essa campanha de sexta-feira, poderosa para a nossa vida, viu? Pode ter certeza
certeza, irmão, que antes desses 21 dias, Deus vai fazer milagre. Glória a Deus. Irmão, e eu gostaria, antes que o pastor José vai trazer aqui uma palavra para o nosso coração, eu gostaria de falar com você que já está ingressado nesta obra. Nas próximas semanas, hoje é o dia da inscrição local da nossa aula de música. Hoje é o dia da inscrição. Antes de sair, deixe o seu nome também. Você que vai pertencer às aulas de música, vai estudar bateria, vai estudar guitarra, violão, teclado, contrabaixo. Não saia daqui sem deixar o seu nome, viu? O seu telefone, o seu contato. Irmão, quanto custa? Quanto é que vai custar, pastora Edileia? 100% gratuito. Ao contrário, o que vai custar? A sua força de vontade. Se você não tiver força de vontade, você não consegue começar e não consegue terminar. Então você precisa ter. A única coisa que o pastor vai pedir seu é compromisso com a aula. Por que compromisso com a aula? Porque o pastor não quer que você seja qualquer tocador. O pastor quer que você seja o melhor tocador. Amém? Você está entendendo? Os jovens aí, os adolescentes, estão entendendo? Eu quero que você seja o melhor. Pastor, eu quero aprender a cantar. Vem também, a pastora Edileia está aí. Ela vai ensinar vocês alguma coisa. Irmão, eu aprendi com ela, apaixonei por ela só quando ela estava cantando, né? A hora que eu vi ela cantar, apaixonei até hoje. Não deixei, mas está aí. Glória a Deus, já vai há 20 e tantos anos que nós já estamos juntos, casados pela glória de Deus. Família bonita. A irmã Diaconisa Quero é minha filha. A irmã Kedma também é minha filha. Glória a Deus. Irmão, isso é orgulho. É orgulho nosso de ter a família abençoada nos pés do Senhor. Amém? Quantos entenderam? Já puseram todos os pedidos aqui? Já? Então nós vamos orar agora. Vamos orar. Então, quarta-feira nós temos aqui culto da Vitória. Pastora Edileia dirige. Sexta-feira, grande campanha. E no domingo que vem, nós temos também o culto da família. Viu? Esteja presente. Terça-feira, o que tem terça-feira aqui na igreja? Ensinamento da palavra, estudo bíblico, perguntas e respostas. Você pode perguntar, pode trazer suas dúvidas para cá e nós vamos responder. Agora, se eu fosse você de longe de perto, estaria conosco na campanha do milagre urgente na sexta-feira, viu? Não perca, vamos estar orando. Eleva suas mãos para cá em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, aqui está, Senhor, em minhas mãos esses pedidos, Senhor, que foram feitos, Senhor, sem colocar os nomes, mas aqui está, Senhor, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada pessoa, e é em nome de Jesus que eu oro, Senhor, como já tenho orado em favor deste vaso, é em nome de Jesus eu tenho orado, Senhor, em favor de cada pedido que está aqui dentro. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, colocamos as mãos abençoadas por Deus. A tua palavra diz que aonde nós tocarmos as nossas mãos seria abençoado por ti. Ó Espírito Santo, quantos pedidos foram manifestos, Senhor, através desses pedidos, desse papel, e é em nome de Jesus que eu peço que o Senhor visite aonde eles estiverem. Ó Pai de poder, visite a causa de cada pessoa. Pai de poder, também aqueles que estão ao vivo conosco, aleluia, estão escrevendo seus pedidos de oração, e é em nome de Jesus que eu oro em favor dessas pessoas. Venha operar o teu milagre, Senhor. Dá o socorro, Senhor, imediato, Senhor, aleluia, na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, agora também nos colocamos à sua disposição para ouvir a tua palavra, e é em nome de Jesus que nós abrimos o nosso coração para aprender de ti, Senhor. Fale conosco de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só passar o áudio. Antes de tirar.
Santo Deus mesmo. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a amada igreja, papai do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz, irmão, contente, privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Saí de casa, fui conversar com a pastora, minha esposa não deu para vir, mas ia vir. Mas eu falei, mas eu vou estar lá. Vou trabalhar que nem o pastor falou, nós temos que se esforçar, sabe? Mas eu estava falando aqui, eu estava para nós pedir. E na Bíblia Sagrada tem um versículo que me chamou muita atenção, mas eu não vou ministrar esse versículo, só vou passar para a igreja. Lá em Salmos 2, temos uma vez a Bíblia lá em Salmos 2. Deus sempre, eu vim com essa mensagem aqui, só que eu vou passar outra mensagem, que é do jeito que o Espírito Santo quer, não é do jeito que a gente quer. Lá em Salmos 2, coisa interessante, irmão, quando a gente acredita, quando a gente crê que Jesus, Ele é superior a todas as coisas. Quando nós cremos que Deus Ele pode nos dar aquilo a mais do que aquilo que nós pedimos, foi falado aqui. E no Salmo 2, que me chama muita atenção, é no versículo 8. Mas eu não vou ministrar nesse versículo. Eu queria que os irmãos abrissem para prestar atenção em tudo que foi falado aqui desde o começo do culto, veio na minha mente, dentro do outro. Que diz assim no Salmos 2, no número 8, fala: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Glória a Deus. Continua pedindo, irmão. Continua pedindo em oração. Que é na oração onde Deus responde. É na oração, irmão, que Deus é fiel em nossas vidas, quando nós somos fiel com Ele. É na oração que é um elo, a única comunicação que o crente tem para falar com o Pai Celestial. Verdade. A igreja pode ser dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pedir para os irmãos abrir nossa Bíblia no Salmos 30. Vou passar esse salmo quando o pastor falou: se alguém tem algo para falar, para agradecer a Deus, naquilo que Deus fez, eu tenho, mas eu me calei ali naquele momento. Porque bateu muito forte no meu coração essa mensagem que eu vou trazer nessa noite. Uma mensagem que nós temos que prestar atenção, como Deus Ele é maravilhoso, como Deus Ele transforma o choro em alegria, como Deus Ele transforma a tristeza em júbilo de glória, aleluia. Quando nós glorificamos o Senhor, o Senhor está lá no céu, e nós estamos aqui na terra, mas nós temos um privilégio tão grande, nós temos o Espírito Santo de Deus, que anda no meio do teu povo. Louvado é o nome santo do Cordeiro de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, ele fala que Deus está presente em toda a vida, fala que Deus está presente na família, Deus está presente em todo aquele que busca Ele, na sinceridade, em orar, oração, crendo que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo, muito mais do que nós pedimos. No Salmos 30 é muito conhecido esses salmos, que fala que a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. A benignidade do Senhor Jesus Cristo dura para sempre, sempre, sempre. E a palavra de Deus é hoje, amanhã, depois, foi ontem, e será sempre lá depois, lá atrás, quando começou, quando o irmão trouxe aqui, que o Deus fez os primeiros animais para depois trazer os homens. Eu agradeço a Deus por tudo, e vejo que os animais são obedientes a Deus, e o ser humano ele não é. Você vê quando construiu a arca de Noé, você vê que Deus mandou que os animais viessem para entrar na arca. O burro obedeceu a Deus e o homem não obedece. Louvado é o nome santo do Cordeiro. Então vamos sempre clamar e pedir, irmãos. Aleluia. Versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Aí fala do choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado é o nome santo do Cordeiro de Deus. Uma mensagem que muitos conhecem esse versículo. Aleluia. Que trouxe uma introdução tremenda do que eu estava passando e escrevendo e lendo. Aleluia. Se eu perguntar para a igreja, quem já não provou
noite de aflição? Quem não provou noite de angústia, do abandono, de lágrimas sem consolo, das orações sem palavras? Às vezes nós queremos orar, mas às vezes não vem a palavra, porque o problema está tão grande em nossas vidas, a dificuldade é tão grande, que nós não conseguimos nem orar mais. Quem foi Ana? Aí nós dobramos nosso joelho e nós começamos só a mexer com a boca. E nosso Deus, Ele recebe como uma oração. Às vezes, irmão, nós pega a harpa, nós pega o CD, nós começamos a louvar. E o louvor chega até Deus. O louvor recebe como se fosse uma oração. Aquele que ora, aquele que louva com sinceridade, Deus, Ele está escutando a tua oração. Deus está escutando o teu gemido durante a noite. O choro que tem chorado durante a noite, que não tem ninguém para te consolar, mas nós temos um Deus vivo que está presente a todo momento da nossa vida. Aleluia. Quantas noites, irmão, fica a pensar, quantas noites homens de Deus passaram. À noite, Daniel passou ali naquela cova dos leões. Um dia que demora para chegar. Eu fico pensando, aquela mulher do fruto de sangue, 12 anos, se nós formos trazer por dias e por noite, quantos dias, quanta noite, aquela mulher chorou. Aquela mulher chorava sem ter solução nenhuma. O amanhã dela, a Bíblia diz que demorou 12 anos, mas veio. Mas veio, irmão, porque ela tem uma preciosidade tão grande na vida dela, que ela viu Jesus e aquela multidão, ela apenas pensou, se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Com aquele pensamento, igreja, aquele pensamento que ela pensou, aí aumentou a fé dela. E não foi fácil, irmão, porque a multidão estava tremenda. E ela precisava acabar com aquela agonia dela. 12 anos, irmãos. Não são um dia, 12 dias, 12 anos, irmãos. Quem sabe eu e você, nós estamos esperando uma bênção vindo dos céus para nós. E nós estamos orando e dá a impressão que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas o pastor leu aqui no Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade, aleluia. Rei Davi, a Bíblia mostra que Davi passou uma angústia tão grande, irmãos. Só que na angústia dele, ele olhou para o céu e Deus mandou a bênção para ele. Deus ouviu a oração dele. Deus sabia que ele estava angustiado. Mas às vezes nós queremos que a angústia dessa vida acabe do nosso jeito. Mas às vezes é certeza, é Deus. É Deus que sabe todas as coisas, irmãos. É Deus que sabe o que você está chorando. É Deus que sabe a tua necessidade. É Deus que sabe ver teu choro. O pastor não vê, o presbítero não vê, o irmão não vê, mas Deus está ali com você, irmão. Quando você dava teu joelho ali, ó, Ele está inclinando para te escutar, irmãos. Às vezes nós pensamos que a nossa oração ela é perdida, irmãos. Mas a nossa oração, ela chega aos céus, irmãos. E por isso que eu falo, irmão, muita gente quer orar, mas não acredita naquilo que ele está orando. Ele ora para que Deus pode dar uma bênção, mas ele fala, será que eu vou ser abençoado? Ele não está acreditando na oração dele. Rei Davi acreditou na oração dele, irmãos. Essa mulher do Espírito Santo acreditou na fé dela. Você vê que ela pensou, apenas se eu tocar. Mas não estava fácil, irmão. Olha a multidão. Mas ela se esforçou, irmãos. Às vezes ela tem que se esforçar mais um pouquinho, para que nossa vitória venha nas nossas mãos. Uma vitória do qual Deus já nos deu, mas nós temos que dar um passo para receber a vitória. Nós queremos ter vitória, irmão, sem concorrer a nada. Nós queremos ter vitória sem concorrer a nada. Nós não queremos nada, não queremos saber de nada e queremos que a vitória vem. Agora nós queremos buscar a solução para a nossa vida. A solução é certeza, irmão. Nós temos que buscar o Senhor, porque Deus tem a solução para cada um de nós. Verdade. A Bíblia Sagrada ele nos mostra grandemente. Aqui no Salmo fala com o choro, né? O choro tremendo, irmãos. Aqui todas as irmãs, irmãos,
Tem jovens que nem eu aqui, tem muitos jovens que nem eu aqui. Eu creio que cada um de vocês já passou angústia durante a noite. Quantas vezes você buscou socorro durante a noite e o socorro não veio? Quantas vezes você esperou que o amanhã viesse e amanhã não veio? Aleluia. Eu vejo Deus falar grandemente conosco através da palavra dele. Eu vejo lá no Salmo 40, onde a palavra do Senhor vem assim: eu esperei com paciência no Senhor. Como é difícil esperar. Como é difícil esperar uma solução para a nossa vida, irmãos. Como é difícil, irmãos. Como é difícil vir um irmão para te ajudar. Você está esperando que ele venha. Como é difícil Deus solucionar aquele teu problema naquela hora. Mas a palavra do Senhor fala: espere com paciência. Porque a vitória vem, irmãos. A resposta vem de toda oração. De todo gemido, irmão, a vitória ele vem. Nós não vamos ficar gemendo para sempre, não, irmãos. Se eu entrar aqui para os irmãos, o que aconteceu comigo, o pastor sabe. A minha família todinha. Quantas noites, irmãos, lágrimas nos olhos. Um problema de enfermidade tremenda. Não, mas dá para pedir a pergunta, por favor. Irmãos, eu passei por angústia. Mas nessa angústia eu estava esperando no Senhor, sabe, pastor? Nessa angústia eu estava acreditando que Deus era maior do que a minha angústia. Naquele problema de enfermidade, febre de quase 40 graus, uma dor terrível no corpo, essa doença que está aí pegando o povo, veio para mim, veio para a minha família todinha, irmãos. Para mim, para a minha família, todos nós não desesperamos. Porque nós sabemos em quem nós estamos confiando. Confiando no Deus Altíssimo. Quantas vezes ali angustiado, irmão, nem saber se vinha o dia da manhã. Quando a gente está enfermo, a gente não sabe se vinha o dia da manhã. Mas nessa tristeza que eu estava passando, eu ligava a televisão, eu não conseguia dormir de maneira nenhuma. Vinha dor de cabeça, irmão, o sono foi embora, pressão alta. Eu ligava a televisão, os louvores. Eu ligava a televisão dos pastores pregando. E sempre a palavra vinha, irmãos. Tenha paciência. Tenha paciência, irmãos. É muito difícil ter paciência, mas deve ter paciência. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele quer o melhor para nós. O nosso Deus, Ele quer o melhor para mim, quer o melhor para cada irmão que está aqui essa noite. Verdade, aleluia. Deus não quer ver nós sofrendo. Eu vejo Jesus Cristo, a maior parte Jesus Cristo estava com os humildes. A maior parte Jesus Cristo estava com os pobres. Era a pequena parte que ele estava com os ricos. Mas o nosso Deus é Deus de todos, irmãos. O nosso Deus é Deus de tudo. Porque essa enfermidade que está aí, irmãos, muitos não estão nem acreditando. Muitos falam assim: mas eu não vou colocar máscara, não vou passar álcool. Mas a Bíblia Sagrada, no Salmo 27, Provérbios 27, tem um versículo que chama a atenção. Esse versículo lá, pastor, acho que é o 27, até aqui. Ó, 27, aleluia, 12. Me chama a atenção esse versículo que fala assim, ó: o avisado, não sei como é que está na Bíblia dos irmãos, o avisado. Eu fui avisado, nós somos avisados, não fomos? Ah, mas eu não vou crer no homem, não. Nós vamos crer em Deus mesmo. Fala bem claro aqui, ó: o avisado vê o mal e esconde-se. Escondeu o mal. Que problema tem, irmão, nós usar máscara? É claro que nós queremos que Jesus Cristo vai nos curar, né? Eu fui curado porque Deus me curou. Eu fui curado porque Deus já tinha algo na minha vida. A minha família foi curada porque na minha família de maneira nenhuma para ser bom. Quando eu e minha esposa nós fizemos um teste que deu positivo, nós ficamos sossegados. Não veio nervosismo. Porque eu acreditava. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que o choro ele dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu creio, irmãos, que o amanhã de cada um de nós pode ser agora. Agora pode ser seu amanhã. Talvez você chorou ontem.
Aí você está ouvindo uma palavra dessa, talvez você esperava vir aqui um tremendo fogo puro. Às vezes é a palavra para acalmar o nosso coração. Às vezes é a palavra para sossegar. Sossega. Essa enfermidade, irmão, nós vamos vencer em Cristo Jesus. Sabe por que nós vamos vencer? Porque tem muitos homens de Deus orando. Tem muitos homens de Deus que estão dobrando o joelho e clamando por mim e pela vida dos irmãos. Tinha pastores que estavam orando por mim e para minha família lá no Paraná. Tinha pastores de tudo quanto é lugar orando por mim. Verdade. Minha família parece que se uniu mais quando veio enfermidade, irmãos. Porque eu tinha que passar por esse deserto, irmão. Porque eu não sou super-homem. Porque eu creio em Deus, creio na cura, creio que eu sou curado. Mas eu tinha que passar. Eu tinha que passar noite de choro, irmãos. Para me aprender a ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. Se cada um de nós aprender a cada dia pela palavra de Deus, para nós ser melhor do que nós éramos antes, e amanhã melhor do que nós somos hoje. Porque a palavra de Deus é infalível, irmãos. O avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem perda. Aqueles que não acreditam. Aquele que não acredita. Acho que nós não vamos acreditar nessas coisas de enfermidade, mas ela veio, irmãos. Da onde veio, da onde saiu, a gente não sabe, mas está sabendo que ela vai embora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo ela vai embora, irmãos. A turma fala assim, quem pegou não pega mais. Como é que eles podem garantir? Tem que falar em nome de Jesus Cristo, essa enfermidade não vem mais na minha vida. Acreditar, irmão, quando nós fomos avisados, irmãos. Louvado é o nome. Então, irmãos, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado é o nome santo do Cordeiro, aleluia. Porque a noite não traz tristeza. A noite que fala de lutas, noite de vendavais, noite de cada um de nós, irmãos. Nós vamos passar por isso, irmãos. Mas quando passar por isso, não esquece que você tem um Deus. Não se esquece que nós temos um Deus que é maior em todas as coisas. Aleluia. Noite, irmão, tem muitas vezes que a noite é cumprida, irmãos. Você está com a tristeza, uma angústia tão grande, e a noite ela não passa de maneira nenhuma, ela não chega na manhã. Mas amanhã é certeza que vem, porque a palavra de Deus ela não falha. Louvado é o nome santo do Cordeiro de Deus, aleluia. Muitas lutas, meu, que parecem intermináveis. A experiência do esposo que sofre com a esposa. Quantas esposas, irmão, estão chorando, sofrendo por esposa, com o joelho dobrado ali, clamando para que o Espírito Santo possa ter ele, e ainda não aconteceu, mas pode esperar que vai acontecer, irmão, porque a alegria com certeza ela vem. Louvado é o nome santo do Cordeiro, aleluia. Quantas mães, irmão, estão chorando durante a madrugada, a noite todinha, esperando um filho que saiu para a rua, veio até das drogas, e esse filho não vem. Como está o coração dessa mãe, a tristeza dela a noite todinha, até chegar 5, 6, 7 horas da manhã e o filho não vem. Uma noite de desespero, irmãos. Mas hoje eu tenho palavra para falar para os irmãos, esse desespero vai chegar ao fim, irmãos. Vai chegar ao fim, irmãos. Porque Deus não quer que nós sofremos, não, irmãos. Deus sim, Ele quer que nós passemos, nós vamos passar por luta. Porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos problemas. Mas Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Se nós acreditarmos no Deus que está vivo, se nós acreditarmos no Deus que está até a cruz do Calvário. Uma pessoa falou para mim, mas Deus colocou essa doença. Ele não colocou, sabe por que não colocou? Se Ele fosse colocar essa doença, Ele não tinha morrido na cruz, a morte que seria em vão. Então a Bíblia diz que Deus morreu na cruz do Calvário e ali levou toda a nossa enfermidade. Então Jesus Cristo jamais colocar a enfermidade em irmão nenhum. Não acredita naquele negócio que fala, Deus colocou a pessoa na cama, Deus não vai colocar ninguém na cama, porque Deus sofreu, levou aquela cruz pesada, irmão, carregou aquela cruz super pesada, ali Ele carregou o pecado, aí Ele carregou tudo quanto era maldição, até chegar até aquela cruz do Calvário, aonde rasga o véu, e nós temos acesso ao Deus vivo, através de Jesus Cristo. Não acredite, irmãos, que Deus fala, você está sofrendo porque Deus quer que você sofre. A aflição ela vem. Mas ela vem para nós não desistirmos desse Deus Altíssimo. Porque é muito fácil, irmão, quando está tudo bem nas nossas vidas, nós glorificamos esse Deus vivo.
E quando vem esses probleminhas aqui, essas noites, quando vem a noite, dor de cabeça terrível, numa enfermidade que você sabe que a enfermidade vem até você. Você sabe que você tem que tomar aqueles medicamentos, antibióticos, injeções. Nós tomamos. A minha filha chegou a ir até chegou até a campanhar em Naembi. Ela chegou lá com 40% do pulmão funcionando, sem ar nenhum, sem oxigênio nenhum. Mas quando ela chegou lá, Deus colocou uma pessoa para ajudar ela lá. Deus colocou uma pessoa e falou para ela: daqui sai todo mundo vivo, aqui não sai ninguém morto. Então acredite, irmãos, que a alegria vem para amanhã. Porque lá no Salmos 23:4 fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está conosco, irmãos. Deus, Ele está conosco. Eu queria que os irmãos fossem mais para frente, no livro de Sinfonias. Vamos trazer um versículo para os irmãos. Aleluia. Sinfonias 3, versículo 17. Aleluia. Porque lá fala que Deus, Ele está conosco. Deus é nosso refúgio. Lá o que achou, gente, irmãos? 3, 17. É bom a gente caminhar bem sagrado, porque a gente vê Deus falar, porque Deus falou comigo nesse versículo à noite. Que fala assim, irmãos, ó: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á, porque o seu amor regozijar-se em ti com júbilo. Olha a alegria, irmãos, de saber que Deus está contigo. Olha a alegria que Deus está no meio da nossa família. Às vezes eu mudo as pessoas ali, tem muitas pessoas ali no bar, ou qualquer outro lugar, as pessoas falam: Deus não está ali, na Bíblia diz que Deus está no meio do povo dele. Só que o povo dele precisa acreditar que Deus está com ele. Que a palavra de Deus fala: se você estiver em mim, eu em ti, pode pedir tudo que eu farei. Coisa maravilhosa, irmão, quando a gente vê Deus falar. E essa passagem me chama muita atenção. Chama muita atenção essa passagem aqui. Se a gente for ler tudo aqui, a gente vai ver que aqui é um povo incrédulo, um povo idólatra. Mas Deus está lá no meio. Porque Deus ele quer conversar com pessoas. Porque Jesus falou, irmão, que Ele não veio para atrapalhar o mundo, Ele veio para salvar. Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Glória a Deus, aleluia. Então a salvação, irmãos, depende de nós. É acreditar e buscar nesse Deus vivo, é acreditar na palavra de Deus. E ficar se remoendo a tristeza. É acreditar no amanhã. Aquela pessoa ela acreditou e pensa a tocar em Jesus, porque ela preparou, porque ela multidão, ela sabia que Jesus estava ali. E hoje, irmãos, nós sabemos que o Espírito de Deus está aqui nessa igreja, está aqui nesse lugar. Então toque nele essa noite. Toca nele. Pede para ele o que você precisa, como tem na oração aqui. Jesus está de braço aberto para nos receber. Jesus está de braço aberto para pegar aquela ovelha que está perdida. A Bíblia não fala do pastor que tinha 100 ovelhas. Ele trouxe a 99 tranquila, mas faltou uma. Ele deu falta daquela uma. Então Jesus está dando falta de você essa noite. Deus está dando falta de pessoas essa noite, que não tornam a glorificar o Senhor, que não tornam a levar a palavra de Deus, mas por um motivo ou por outro começou a deixar Jesus. E Ele quer te carregar no colo. Jesus me carregou no colo 40 dias. 40 dias de sofrimento, irmão. Mas eu não desisti. Não desisti, irmão. Veio a enfermidade, irmão. Veio bastante coisa sobre a minha vida. Mas também veio o amor de Jesus Cristo por mim. Quando eu ouço a palavra que Jesus, por amor, morreu naquela cruz, irmão. Aleluia. Jesus te ama, irmão. Ele te ama. Ele não quer saber, muitos aí que religião que é. Jesus ama. Agora basta nós, irmãos, amar Jesus também. Amar Jesus, sabe? Fervente. Amar Jesus de coração. Nem amar por falar. Muitos falam: eu estou com Deus.
É lógico que Deus está com nós. Agora cabe nós nos analisar se nós estamos com Deus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Deus sabe onde nós andamos, irmãos. Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe onde eu estava ontem. Deus sabe a cada irmão onde estava. Hoje Deus está contente que você está aqui glorificando o Senhor. Você está aqui glorificando esse Deus vivo. Esse Deus que fala para você essa noite. A tua tristeza dessa noite vai se transformar em alegria. Vai transformar em tudo, porque a palavra do Senhor falou bem claro aqui. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. E Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-ei e por seu amor regozijar-se-ei. E há em ti Deus é a nossa alegria, irmãos. Deus é a nossa alegria. Eu vejo Deus, irmão, no meio do povo dele. Glória a Deus. Eu vejo Deus no meio do povo. Eu estava sentindo falta de ir para a casa do Senhor. Quando a gente quer vir para a casa do Senhor, sempre está acontecendo algo para te atrapalhar para você não vir. Mas eu estou aqui, irmão. Glória a Deus. Eu estava em casa orando. Eu estava em casa orando pela igreja. Doente. Febril. Mas eu estava orando pelos irmãos. Estava orando para todos os pastores, meu, que são meus amigos. Coisa melhor que tem, irmão, é ter amigos. A Bíblia fala, é melhor ter um amigo de perto do que um irmão de longe. A Bíblia fala. Sério, irmão. Não, tudo certo. Fala, mais vale um amigo de perto do que um irmão de longe. Porque o amigo de perto é ali para você servir na hora que você está precisando. Aquele meu pastor mora longe de mim, às vezes, até eu chegar o pastor demora um pouco. O meu vizinho pode me servir que está do lado. E tem me servido, pastor. Tem olhado para nós, falando, se Deus quiser, vocês vão ser curados. Fala, Deus quer. A pessoa não tem dinheiro, fala, se Deus quiser, fala, Deus quer. Deus quer que todos se nossa salvem. Deus quer as almas do lado dele, irmão. Deus quer nós, irmãos. Quer nós. Deus ele quer levar para você lá no céu, irmãos. Deus está falando com você essa noite. A tua tristeza chega ao fim. Basta nós, irmãos, procurar e pedir. Porque Deus ele falou que o Senhor está no meio de ti. Deus está aqui. Deus está aqui, irmão. Sabe? Deus está aqui, irmão. Deus está no teu coração aí, irmão. Mesmo no teu coração machucado, teu coração amargurado, Deus está no teu coração. Por isso que é a necessidade de nós clamar e buscar. Que nem Rei Davi fez. Fez coisas erradas. Mas ele soube do erro dele e se curvou. Ele dobrou o joelho para pedir perdão. E fala para Deus, não faça dele o Espírito Santo. Nunca deixe o Espírito Santo. Sempre regozijir na palavra de Deus. Deixa sempre Deus falar contigo. Esquece palavra de amigos. Esquece toque de vizinho. Hoje em dia é muito comum, qualquer problema que muitos têm, vai correr atrás de vizinho para falar o problema. Corre atrás do irmão para falar o problema. E todo problema que você fala com o irmão, tem irmãos que começam a acrescentar aquele problema. Se você falar com Jesus, ele não vai acrescentar. Ele vai apagar aquele problema das nossas vidas. Eu estive pensando essas noites, lá quando Deus escreveu lá na pedra. Deus ele escreve na pedra lá, né? Sobre várias coisas. Sobre pecado. E eu vejo Jesus escrever na areia.